Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui para estudar hoje a lição número 3 da revista Palavra e Vida. Estamos estudando Jesus, Vida e Obra. Já vimos as lições 2 a 1, já foi trabalhada na classe, mas não foi postada aqui. Eu estarei fazendo a lição 1, gravando ainda, né? A lição 2 nós gravamos ao vivo, na classe semana passada. E estaremos agora vendo a lição número 3, as leis do reino. Nós vamos ler em Mateus 5, o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Essa passagem bíblica também está em Lucas 6, de 20 a 29. Porém, o que leremos será de Mateus. Oremos pedindo ao nosso Deus a direção para essa aula. Ó Pai querido, nos colocamos nas Tuas mãos. Queremos Te agradecer por estarmos diante da Tua presença, reunidos para estudar a Tua palavra. E Te pedimos, Senhor, que Tu possa nos dar a Tua direção, a Tua orientação para aquilo que vamos fazer agora, Senhor Deus, que tudo corra para a honra e para a glória do Teu nome, que possamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, ó Deus, que isso seja de grande valia para todos quantos estiver vendo e ouvindo esse estudo, Senhor Deus, e que possamos pôr em prática. Recebe, ó Deus, a nossa oração e dá-nos a Tua orientação, meu Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 5, onde temos as bem-aventuranças ou as beatitudes, nos diz o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansos, quem tem equilíbrio físico, equilíbrio mental, tá? Que não se estoura facilmente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Quando falamos sobre as bem-aventuranças, né? A palavra bem-aventurados pode ter como sinônimo feliz. Bem-aventurado é quem é feliz, tá? Então, bem-aventurados, felizes, podemos substituir bem-aventurados por felizes. A nossa lição, As Leis do Reino, fala exatamente sobre o Sermão do Monte. As expressões sal da terra e luz do mundo, Deus e Mamon, bem-aventurados os mansos, dar a outra face, pérolas aos porcos, têm em comum o que? Elas aparecem em vários textos e citações com muita frequência. Todas elas se originam no Sermão do Monte, o maior sermão
já proferida em todos os tempos. E todas essas expressões estão falando sobre a vida cristã, sobre o nosso testemunho, sobre o nosso dia a dia. Esse sermão consiste nos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos que são narrados no Evangelho de Mateus. Aí na primeira parte nos fala a estrutura do Sermão do Monte. De acordo com o Dr. Dale Ellison Jr., professor de Novo Testamento do Seminário de Princeton, nos Estados Unidos, o Sermão do Monte tem a seguinte estrutura: a introdução, Mateus 4, 25, e a conclusão, Mateus 7, 28 até 8, 1. Estes textos têm uma simetria e se correspondem e têm as seguintes palavras ou frases em comum. Mateus 24, 25. Numerosas multidões o seguiam. Mateus 5, 1. Monte. Mateus 5, 1. Subiu. Mateus 5, 1 e 2. Ensinar. Mateus 7, 28 a 8, 1. Grandes multidões o seguiam. Depois vem Mateus 8, 1. As multidões. Mateus 7, 28. Monte. Mateus 8, 1. Descendo. Mateus 8, 1. Ensino. Mateus 7, 28. As multidões. Além disso, abrir a boca. Mateus 5, 2. Tem como contrapartida, quando Jesus terminou essas palavras, Mateus 7, 28. O resultado de um começo e um fim que se espelham e a criação de uma inclusão espremida entre Mateus 4, de 23, 5, 2, a 5, 2 e Mateus 7, 28, de 8 a 1, como um livro entre dois suportes. Depois vem Mateus 5, 3 a 7 e 3 a 7 a 27, é marcado como uma unidade. Isso, por sua vez, implica que o esboço mais simples do sermão é introdução, Mateus 4, 23 até 5, 2, discurso, Mateus 5, 3 a 7, 27, conclusão, Mateus 7, 28 a 8, 1. O doutor John Stott, eminente teólogo e escritor, diz que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo a seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Não sejam iguais a eles, disse Jesus. Mateus 6, 8. O reino que Cristo proclamou deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões distintos ou diferentes do mundo. Então, resumindo aqui, nós vemos que esse ser diferente que Jesus pregou para nós, que Jesus colocou como uma condição, como uma característica dos cristãos, significa ser diferente, fazer a diferença, é não viver sob o domínio do pecado. É não viver como as pessoas que não conhecem a palavra de Deus vivem. O ser diferente não é ter uma aparência estranha, esquisita, complicada, de sermos como se fôssemos seres extraterrestres. Nós não somos seres extraterrestres. Nós somos servos do Senhor. Então nós temos que refletir nas pessoas a luz do Senhor na nossa vida, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos. A diferença é viver o Evangelho, é cumprir as ordens de Jesus, né? Então, ser sal da terra, ser luz do mundo, é essa diferença que precisa ser vista em nós, e que, ao mesmo tempo,
precisa ser cumprida por nós. Vemos aí, não sejais iguais a eles, o reino deve ser uma contracultura. Então, o que é uma contracultura? É algo que segue um rumo diferente da maioria, do que a maioria segue. Isso seria uma contracultura. Seria o quê? Um padrão de vida alternativo em relação ao que vive o mundo sem Jesus, para poder cumprir a vontade de Deus na nossa vida. O Dr. Martin Lloyd Jones, em sua obra O Sermão do Monte, afirma-nos que esse discurso do Senhor permite-nos refletir com seriedade acerca das elevadas demandas da vida cristã e, ao mesmo tempo, continua cativando o coração dos crentes, levando-os a considerar a beleza e a profundidade das palavras do Senhor, registradas em Mateus 5, 6 e 7. O Sermão do Monte, conforme diz Lloyd Jones, não é um código de ética ou moral, é antes uma descrição do que o cristão deve ser. Seria o quê? Uma explicação de como devemos viver. No item 2 da nossa lição, as bem-aventuranças. No transcurso de seu ministério, Jesus frequentemente se dirigia às multidões. Se dirigia às multidões, sim, multidões, muita gente ia ouvir a Jesus. E por quê? Porque ele trazia palavras poderosas, palavras confortáveis, palavras de correção também, mas que as pessoas precisavam ouvir. E não vamos deixar de lembrar que são palavras vindas da parte de Deus, porque Jesus é o quê? O Filho de Deus. E aquele povo esperava que viesse o Messias, o seu libertador. Claro que não viram realmente como o Messias. Grande parte não ouviu como o Messias. Mas as pessoas precisavam ouvir palavras que trouxessem trouxesse a verdade até eles, porque eles estavam dominados pelo Império Romano, eles estavam vivendo, além do jugo do Império Romano, o jugo da lei judaica, daquela hipocrisia dos sacerdotes judeus, dos rituais que não levavam a lugar nenhum, dos interesses pessoais que se sobrepunham aos interesses coletivos por parte daquela liderança do judaísmo e dos próprios reis que estavam no poder em Israel naquela época, que se submetiam ao domínio do Império Romano para poder manter-se vivos, para poder usufruir das benesses da vida boa que eles tinham para gozar. Então, as multidões iam atrás de Jesus, sim, porque ninguém estava bem naquela época, o povo não estava bem. Não é muito diferente do momento que hoje a gente vive, no nosso país e no mundo. Então aí a gente vê, assim também acontece em Mateus 5:1. O discurso todo é antecedido por: e ele abriu sua boca e passou a ensiná-los, dizendo. Ensinar. Jesus veio ensinar. Então, eles precisavam aprender. Nós também precisamos aprender no nosso dia a dia a viver cumprindo a vontade de Deus. Encerra-se com as palavras: ora,
quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina. E em ambos os evangelhos, o cenário histórico é o mesmo. O Sermão do Monte é precedido por uma grande multidão que se reúne para ouvir o Mestre. A sequência das ideias é a mesma. As bem-aventuranças, a supremacia da lei do amor, a lei do amor, e a parábola dos dois construtores. Jesus fala inicialmente das bem-aventuranças, em seguida, fala dos cidadãos do reino e de sua relação com o mundo, como sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, de 12 a 16. Em sequência, Jesus apresenta a justiça do reino e o alto padrão exigido pelo rei. Mateus 5, 17, Mateus 7, 12. Exigido pelo rei. O rei, o Pai, Deus Pai. A introdução do sermão é a famosa passagem tradicionalmente conhecida como as bem-aventuranças. Em Mateus 5, de 1 a 17, a palavra que introduz em cada frase na Septuaginta, a versão em latim, Septuaginta, a versão da Bíblia em latim, é beatus, que significa muito feliz. As beatitudes são o quê? As bem-aventuranças, as felicidades. No grego é makarios, que significa supremamente abençoado. Então, por que o latim? Por que o grego? Porque a Bíblia foi traduzida inicialmente para o grego e depois do grego para o latim. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos. Essas são as leis do reino. Parece uma lista de características que o cristão tem e pelas quais é abençoado e feliz. Mas, na verdade, oferece uma série de desafios colocados por Jesus àqueles que desejam segui-lo, deixando claro onde deve estar sua prioridade na vida. Que não é uma vida cor-de-rosa, linda, maravilhosa, glamourosa. Não, é uma vida de luta. É uma vida de sacrifício. É uma vida de situações que a gente vai passar em que nós temos que ter renúncia para poder seguir a Jesus, fazendo realmente a sua vontade. Então aqui nos diz que se ser cristão não significa necessariamente ser pobre, oprimido ou vitimizado, como Jesus foi, envolve tentar ser gentil, compreensivo e reconciliador, como Jesus se propôs a ser. Então, todos os cristãos são bem-aventurados, isto é, afortunados, pois estão imitando seu mestre de todas essas maneiras. Eles pertencem a Deus e ele está do lado
deles. Deles é o reino dos céus. Significa que nós temos que estar vivendo a vida, a nossa vida, conforme Jesus nos ensinou, fazendo a vontade de Deus em nós. A primeira bem-aventurança nos dá uma pista importante sobre o que todas elas estão apontando. Então vejamos. Pode ser observado que o equivalente no sermão da planície de Lucas, que começa de forma mais simples: bem-aventurados vocês que são pobres. Lucas 6,20. Sermão da planície. Planície, um lugar plano, baixo. Monte, um lugar alto. Um lugar alto. Faz diferença? Nenhuma. Porque Deus é Deus na planície, é Deus no monte, é Deus na montanha, é Deus na depressão. A depressão, aquelas partes bem baixas do relevo terrestre. Deus é Deus em qualquer ponto, em qualquer lugar do universo. Basta que a gente tenha fé, obediência, para fazer a sua vontade, para seguir os seus ensinamentos. Então você não precisa ir para um monte para orar, não. Você pode orar na sua casa. Você pode orar no seu quarto, no seu banheiro, na sua cozinha. Você pode orar na rua. Porque quantas vezes nós nos vemos prestes a passar por algum perigo e clamamos ao Senhor na nossa mente sem que ninguém ouça, sem falarmos. E Deus nos ouve, e Deus nos atende. Deus está em todos os lugares, aonde quer que o invocarmos, onde quer que clamarmos, Ele estará. Vai nos atender? Vai. No seu tempo, no seu momento, na sua hora. Nós temos também que ter fé e perseverança. Aqui nos diz, exemplificando a preocupação de Lucas em mostrar Jesus particularmente preocupado com os economicamente pobres e vulneráveis na sociedade. Ninguém ligava para o pobre, ninguém quer saber do pobre, né? E hoje, quem quer saber do pobre? Os políticos em período de campanha eleitoral, né? Para ter voto. Mas depois, larga para lá. Não desenvolvem políticas públicas que venham realmente beneficiar a população. Não era essa a prática de Jesus, nem dos seus discípulos. Bem-aventurados, em contraste, Mateus escreve: bem-aventurados os pobres de espírito, dando ao ensinamento de Jesus uma dimensão mais espiritual que está em consonância com o ensinamento do Antigo Testamento sobre os pobres de Deus, os Anauim, ou pobres, que eram reconhecidos como aqueles que colocaram toda a sua confiança em Deus e em seu cuidado por eles. Logo no início do Sermão do Monte, Jesus convida todos os que querem segui-lo a serem pobres de espírito, isto é, nunca serem totalmente dependentes de si mesmos ou de seus recursos e bens materiais, mas confiando sempre no amor de Deus por eles, aconteça o que acontecer. Sempre com a vida depositada nas mãos do Senhor, sempre crendo que é Deus quem coopera o querer quanto realizar. Depender de Deus. É muito importante a gente
depender de Deus. Porque, como diz, sem mim nada podeis fazer. Quem disse isso foi Jesus. Nós precisamos nos apoderar disso e depender de Deus e crer, seguir, obedecer, confiar, fazer a vontade de Deus. Então aí nós vemos que depois de listar as bênçãos pelas quais seus seguidores se identificam com ele, Jesus afirma que seus discípulos são o sal da terra, tornando a água saudável por meio do seu discipulado. Sal, salgar, marcar presença, fazer diferença. Sermos diferentes para refletir Jesus em nós. É essa diferença que nós precisamos mostrar na nossa vida. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. Assim, e disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Segundo Reis 2, 21. E como a luz do mundo, Mateus 5, de 13 a 16, iluminando outros, em seu testemunho cristão, Jesus faz uma afirmação muito importante e de grande significado, dizendo que qualquer bem que eles façam na condição de discípulos, estarão fazendo pelo poder de seu Pai, Deus. Deixe sua luz brilhar diante dos outros, para que eles vejam vossas boas obras e deem glória ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 16. O que Deus quer de nós? Está claro, está definido. Não é você querer competir se é mais espiritual, se é menos espiritual. É você mostrar Jesus dominando, dirigindo a tua vida. E isso precisa ser visualizado por quem convive conosco no nosso dia a dia. Não é só dentro da igreja, não. É muito fácil ser crente dentro da igreja. Mas ser crente, ser cristão, fora da igreja, é o nosso grande desafio. De termos uma vida única. De sermos sal da terra, de sermos luz do mundo, de fazermos diferença. É o que Deus quer para nós. Bem, o que a gente diz aqui? O que diz aqui? Iluminando outros em seu testemunho cristão. Jesus faz uma afirmação muito importante, de grande significado, dizendo que qualquer bem que façam, que vem, Jesus diz que veio não para abolir, mas para cumprir a lei e os profetas. No fim da parte introdutória do sermão, Jesus tranquiliza seus discípulos que vieram do judaísmo, dizendo que ele veio para cumprir a lei e os profetas, não para abolir. A lei já dizia que o Messias viria. Ele veio cumprir. Ele veio trazer uma nova ótica sobre a lei, porque é a passagem, como nós já vimos em aulas passadas, da lei
pura e simples, ali, o que está escrito, a ordem que Deus deu, para a graça. A graça é um cumprimento da lei e a graça se cumpriu a partir do ministério de Jesus, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Quando abriu o véu, o véu do templo se rasgou, quando abriu-se um caminho direto da humanidade para se reconciliar com Deus. Então isso é o que é a graça. A graça é um cumprimento da lei, ela não é uma abolição da lei. Mas a graça veio trazer o amor. A lei estava lá naquela rigidez do cumprimento da obrigação. A graça trouxe o amor. E o amor não está separado dessa obrigação. Ele está junto. Mas ninguém vai se sentir constrangido de fazer porque é obrigado. A gente segue a Jesus se nós quisermos seguir. Nós fazemos a vontade de Deus se nós quisermos fazer. É uma opção nossa. Não é? Mas se você quer seguir a Jesus, você precisa fazer a sua vontade. Não por imposição, mas por livre e espontânea vontade. Porque a graça do Senhor, a graça do nosso Deus, está na nossa vida. E nós não cumprimos a vontade de Deus como uma obrigação, como um fardo, mas com amor, com alegria, com contentamento. Essa é a diferença da graça para a lei. O Sermão do Monte e a vida do cristão. O Sermão do Monte foi pronunciado na primavera do ano 28 da era cristã. 28 DC. Ou seja, nós estamos em 2022. Há mais de 2000 anos atrás. Após Jesus ter passado uma noite em oração. Lucas 6,12 relata esse fato. A oração foi seguida pela escolha dos 12 discípulos, que está em Marcos 3, de 13 a 19, e em Lucas 6, de 13 a 16. Esta, por sua vez, foi sucedida pela cura de muitos enfermos. Lucas 6, 17 a 19. Vindo em sequência, o Sermão do Monte. Lucas 6, 20 a 49. Então, o que isso quer dizer? O Sermão do Monte, ele faz parte de uma sequência de ações do poder de Deus. Jesus orou. Ele escolheu os discípulos. Ele ministrou, operou milagres. Isso significa que a vontade de Deus foi toda ela se cumprindo na narração desses acontecimentos. Nada disso aconteceu por acaso, isso tudo já era plano de Deus. Ao finalizar o referido sermão, Jesus nos advertiu a fazermos nossas escolhas de forma apropriada. Nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, com base nas orientações de Deus, em sua palavra, e não simplesmente seguir a multidão, tomando o caminho mais fácil para viver. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus fala da porta estreita, tá? Então, a porta estreita, isso é justamente o que? O
os obstáculos que a gente vai encontrar. O que nós vamos ir pela frente, né? O caminho fácil do pecado e o caminho difícil para cumprir a vontade de Deus. O que nos diz a palavra de Deus? No versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E no 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A opção de vivermos segundo a vontade de Deus ou segundo a vontade do mundo. Se vivermos a nossa vida dominada pelo pecado ou dirigida pelo Espírito de Deus. É uma escolha que cabe a cada um de nós. Ninguém é obrigado. Cada um faz aquilo que quer fazer. Deus não invade a vida de ninguém. Deus nos dá opção ou livre-arbítrio. Jesus fala da porta estreita, que não é a escolha mais confortável e nem a escolha da maioria. Ele nos adverte sobre os falsos profetas que afirmam ser cristãos, que vão mostrar uma realidade fácil de ser seguida, mas que não é o caminho verdadeiro. Não é o caminho que vai nos levar a Deus. Mas cujas vidas não... fala dos falsos profetas que afirmam ser cristãos, mas cujas vidas não refletem os valores de Deus e a verdadeira conversão. Profetas e ministros devem ser avaliados por seus frutos, suas ações e os resultados das mesmas. No versículo 16 é dito: por seus frutos. Por seus frutos. O que são seus frutos? É o seu testemunho. É que a sua vida demonstra. Então Jesus deu uma advertência muito séria. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que se auto-intitula cristão é realmente cristão. Devemos obedecer às leis do reino, dadas por Jesus no Sermão do Monte. Caso contrário, Jesus dirá: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado. Mateus 7, 23. Para pensar e agir. As impactantes palavras de Jesus no Sermão do Monte devem ser cuidadosamente observadas por todos aqueles que dizem ser discípulos. Se a praxis diária não for a de dar a outra face, ser luz ou ser sal fora do saleiro, ou seja, se não for o fiel cumprimento das leis do reino, não seremos súditos desse reino. No meu dia a dia, eu tenho obedecido às leis do reino. Isso já está naquela parte para pensar e agir, para a gente refletir, fazer uma análise introspectiva. Claro, introspectiva de quem? De nós mesmos. Eu tenho obedecido às leis do reino? Tenho feito tudo o que ele tem nos orientado a fazer? Guardar, observar e obedecer ao rei do reino e suas diretrizes precisam ser o nosso ideal, a nossa prática de vida.
É muito fácil dizer, eu sou cristão, eu sou evangélico. É fácil dizer. Mas não é fácil viver. Não adianta só dizer, não. Dizer, todo mundo diz. Mas quem precisa falar mais alto são as nossas atitudes. Para mostrar quem nós somos. E ninguém mais quer andar atrás de mentira, de falsidade. As pessoas estão cansadas. As pessoas querem a verdade. E ninguém engana alguém por muito tempo. E a Deus não engana nunca. Vamos lembrar desse detalhe, né? Que é muito importante. Então nós vamos lembrar do coro de um hino do HCC que diz assim: não a minha vontade, mas a tua vontade. Não a minha verdade, mas a tua verdade. Não os meus descaminhos, mas os caminhos seus. Que eu vivo e proclame aos amigos e ao mundo que só vivo segundo a vontade de Deus. Que só vivo segundo a vontade de Deus. Chama-se segundo a vontade de Deus. Ele tem isso como coro. E a sua letra faz refletir bem sobre o que nós estudamos nessa lição, sobre aquilo que foi tratado aqui, que as leis precisam ser cumpridas. As leis do país precisam ser cumpridas, porque se não forem, nós corremos o risco de sermos presos, de pagarmos pelas consequências do descumprimento da lei. E quando as leis de Deus não são cumpridas? É prisão? É multa? Não. É bênção que deixamos de receber. É o entristecer de Deus com a gente. Então vamos ter cuidado, vigiar, para que isso não seja uma realidade na vida de cada um de nós. Estejamos, irmãos, orando pelo nosso país, pelos rumos do nosso país, que precisamos muito da graça de Deus sobre o povo brasileiro, sobre todos nós, da graça, da misericórdia do nosso Deus. Que Deus nos dê sabedoria de vida no meio de tantas situações complicadas e difíceis que estão no nosso dia a dia. Estejamos então em oração pelos rumos do nosso país. Estejamos em oração pelo povo brasileiro, pelos enfermos, pela economia do nosso país, pela sociedade brasileira. Oremos, então, e desde já quero agradecer a atenção, o carinho e o zelo em acompanhar essas aulas. E também peço a vocês que divulguem, que coloquem-nos nas suas redes, nas suas mídias sociais, porque é um estudo da Palavra de Deus, baseado na revista Palavra e Vida, que é emitida pela Convenção Batista Fluminense. São estudos de temas bíblicos, cada tema ocupando 3 meses do ano. E daí ele é detalhado nas lições que trazemos aqui para as nossas aulas. Estão também todas elas no meu canal do YouTube, Gilmar da Silva Costa, como também estão no site da Convenção Batista Fluminense, no EBD por EAD. Claro, não sou eu que estou dando a aula, é um pastor
ligado também à Convenção Batista. Tá? Aqui é a aula que eu estou transcrevendo mais diretamente a um público mais próximo. Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela aula que pudemos aqui desenvolver. Muito obrigado pela tua direção, meu Pai, pelo teu cuidado para conosco. Queremos te pedir que tu tenhas misericórdia do teu povo, que tu dê esclarecimento ao teu povo, Senhor, e sabedoria para que possamos viver, Senhor, dar um testemunho vivo, verdadeiro, mostrando que somos teus servos. Senhor Deus, abençoa o nosso país, abençoa, ó Deus, os rumos do nosso país, dá sabedoria, Senhor, aos nossos governantes, Senhor. Toma, ó Pai, o povo brasileiro nas tuas mãos. Tem misericórdia do povo brasileiro, Senhor Deus. Tem misericórdia de todos nós, Senhor Deus. Abençoa-nos grandemente, ó Pai. Abre portas para aqueles que precisam do emprego, Senhor. Ministra cura aos que estão enfermos, Senhor. Ó Pai, conforta os corações tristes e enlutados, Senhor Deus. Ó Pai, traz a alegria àqueles que estão tristes. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Oramos em teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém.